gentileza, se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro dos Salmos, no capítulo 23. Livro dos Salmos, no capítulo 23. E nós queremos ler estes 6 versículos, versículos tão conhecidos, tão profundos, tão cheios de significado, tão cheios de conteúdo, de expressões. E nós queremos ler esse texto ao seu coração. Salmo de Davi. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amados, eu quero compartilhar um pensamento com você baseado nesta escritura. Seguramente esse é o texto mais lido e recitado por todas as gerações e por todas as nações. Nenhum escrito, nenhum texto é tão conhecido como o Salmo 23, escrito pelo rei Davi, o doce dos salmos, o homem segundo o coração de Deus. Esta poesia é uma poesia profética, que ela retrata a ação libertadora de Deus. Davi consegue descrever, nessas palavras singelas e profundas ao mesmo tempo, como é que Deus nos libertou. E ao mesmo tempo ele fala sobre a nossa adoção. Nós somos adotados como filhos por Deus. E esse texto também fala como é que Deus está nos tratando, o tratamento que nós recebemos como filhos de Deus. Por isso que eu quero usar como título dessa minha reflexão, dessa minha mensagem, o meu libertador. O meu libertador. Eu quero inicialmente, sem nenhuma pretensão de querer esvaziar o texto, tirar tudo o que ele contém, mas eu quero colocar apenas um pensamento, focar apenas um prisma desse texto. E eu quero olhar um panorama histórico, e quero ver um pouquinho o regime de escravidão que existia nos dias que Davi escreveu esse texto. E eu e você podemos entender um pouco a linguagem da escravidão, o regime de escravidão. Eu creio que entendendo esse regime de escravidão, nós poderemos ver um aspecto, um prisma desta mensagem, deste salmo, desta poesia profética. Nos dias de Davi, a pessoa se tornava escrava por 3 maneiras, 3 princípios. Primeiro, quando uma nação fazia guerra contra outra nação, a nação vencida, a nação derrotada, aquelas pessoas que sobreviveram ou sobreviviam ao embate, ao conflito, essas pessoas eram levadas cativas, escravas da nação vencedora. E eles teriam que trabalhar e teriam que servir aqueles que os venceram. Era uma maneira de se tornar escravo. Quando uma nação era derrotada, a nação derrotada se tornava uma nação escrava. As pessoas eram escravos daqueles que venceram a batalha. Uma segunda maneira de se tornar escravo é quando a criança nascia de pais escravos. O pai era um escravo, a mãe era uma escrava. Consequentemente, o filho nascia escravo. Então ele já nascia na condição
de escravo. Uma terceira condição era quando uma pessoa contraía dívidas e a pessoa não conseguia saldar essas dívidas, ela não conseguia pagar, liquidar essa dívida. Em última instância, ela se tornava escrava do credor. Então ela passava a servir o credor em troca do pagamento da dívida. Ela se vendia, ela se tornava um escravo por causa da dívida. É interessante que havia alguns senhores de escravo que eram bons senhores de escravos, e havia alguns senhores de escravos que eram maus, perversos, violentos, agressivos, déspotas. E esses senhores tratavam os seus escravos com muita violência, com muito rigor, sem nenhuma liberdade, sem nenhum motivo de prazer, de contentamento, de felicidade. Consequentemente, os escravos desses senhores sempre tinham nos seus corações fugirem, escaparem e irem para uma outra propriedade e começarem a servir a outro senhor. E alguns planejavam, arquitetavam e praticavam o seu plano, o seu projeto e fugiam. E muitas vezes caminhavam por dias e dias em lugares áridos, desérticos, em busca, procurando um outro senhor, para ali então se render aos seus pés e começar a servi-lo. Mas muitas vezes, quando eles fugiam, o proprietário, o senhor, pegava ali os seus cavalos, cães, algumas pessoas habilitadas, soldados, guerreiros, e iam ao encalço desse escravo fugitivo. E quando alcançava esse escravo, eles traziam novamente para a propriedade, traziam novamente para o seu senhor, e este senhor aplicava as mais diversas penas, visando dar exemplo aos demais escravos, para que eles fossem desencorajados de fugirem. Muitos eram pregados em estacas e morriam ali de inanição, de sede, pelo sol, pela insolação. Acabavam morrendo ali, porque eles estavam sendo exemplo para os demais escravos, para não fugirem. Outros tinham as suas mãos cortadas, outros tinham os seus olhos vazados, outros tinham os dedos dos pés cortados. Penas porque eles tentaram fugir, escapar do seu senhor. Mas alguns logravam êxito. Alguns, depois de muito tempo de caminhada, de intenso esforço, eles conseguiam chegar numa propriedade. E quando eles chegavam naquela propriedade, encontravam o senhor daquela propriedade, rapidamente eles corriam e se prostravam e seguravam nos pés daquele seu senhor e dizia: faze-me um dos seus escravos, torne-se o meu senhor, o meu amo. Mas muitos senhores diziam não, e esperava o antigo senhor ou o proprietário dele vir e devolvia e dizia: está aqui o seu escravo. Mas alguns senhores, movidos de íntima compaixão, aceitavam aquele escravo. E havia um ritual, havia um processo declaratório de que ele estava aceitando aquele escravo. E o processo era o seguinte: ele vinha para fora, ele colocava uma mesa de comprido, imagina esse púlpito como sendo essa mesa. Do lado da mesa, na cabeceira da mesa, esse senhor sentava. E ele pedia que o escravo se assentasse na outra extremidade da mesa. E ele colocava sobre a mesa pão e vinho. Ele oferecia uma refeição para esse escravo. Quando o antigo senhor vinha para buscá-lo, para resgatá-lo, e ele chegando naquela propriedade via que o seu escravo estava sentado à mesa com o dono daquela propriedade, esse antigo então já senhor sabia que ele não mais podia resgatar esse escravo, porque ele foi aceito nessa propriedade por esse senhor. E sabe o que esse senhor fazia quando os seus algozes chegavam perto? Ele se levantava, pegava uma botija de azeite e se aproximava desse escravo e despejava o azeite sobre a cabeça dele, selando o pacto de que ele agora seria o dono desse escravo. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos exatamente essa história. Quando Davi escreve no versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Davi estava dizendo: eu fugi do meu antigo senhor, que era violento, que era agressor, que era destruidor. Eu escapei da presença desse déspota senhor e corri para a sua presença, ó Deus. Por gentileza, coloque essa mesa, prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque eles vieram me resgatar e eu não quero ir para eles. E ainda mais, unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. E aí ele faz um voto dizendo, no versículo de número 6: certamente que a bondade e a misericórdia, o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na sua casa, na sua presença, jamais fugirei da sua presença, habitarei na sua presença para sempre, de eternidade a eternidade. Amados, você tinha um antigo senhor, você lembra o nome dele? Como que é? Diga comigo: Satanás. Esse era o seu antigo dono, era o meu antigo dono. E sabe como que nós nos tornamos escravos? Porque nós nascemos. A Bíblia diz no Salmo 51: em pecado eu fui formado, em iniquidade concebeu-me a minha mãe. Nós nascemos debaixo da escravidão, nós nascemos debaixo do tacão de Satanás, debaixo da opressão das trevas. E Satanás é um senhor mau, perverso. Por exemplo, ele exige que você fume cigarros para destruir a sua vida. Ele exige que você use drogas para você destruir a sua vida. Ele exige que você se alcoolize. Ele exige que você minta para as pessoas. Ele exige que você pratique sexo ilícito, fora do casamento, adultério, fornicação, prostituição. Ele exige que você tenha pensamentos impuros, ilícitos, pensamentos pornográficos. Na verdade, ele coloca um peso sobre os teus ombros que você não pode suportar, você não pode satisfazê-lo. Ele exige tristeza, opressão, insônia. Ele tenta esmagar você. Ele tenta tirar a sua alegria, o seu prazer de viver, ao ponto de você desejar a morte. Mas a Bíblia diz que existe, e eu e você encontramos, eu creio que a maioria de nós já encontramos, um Senhor chamado Jesus Cristo. Um Senhor cujo coração não cabe em si mesmo de tanto amor, de tanta compaixão. Um Deus que é Pai e que nos ama, que se importa conosco e que quer ver o alívio da nossa dor, quer ver o nosso sorriso, quer ver o nosso prazer, quer ver o nosso contentamento, quer ver a nossa satisfação em viver. É interessante que Deus então, Ele estabeleceu um plano. O plano foi o seguinte: eu e você corremos para Jesus, chegamos diante de Jesus, dizemos: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, receba-me, Jesus, seja Senhor da minha vida. E a Bíblia diz que Ele então colocou uma mesa, e eu e você nos assentamos nesta mesa. E Satanás veio com os seus soldados, com os seus guerreiros, com os seus demônios, para nos arrancar das mãos de Jesus, das mãos de Deus Pai. E nós dissemos: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele disse: sim, eu vou preparar. E preparou a mesa. E nós declaramos: unges a minha cabeça com óleo. E Ele ungiu a nossa cabeça com óleo. E o diabo ficou a uma certa distância, ao nosso derredor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E ele ficou ao nosso derredor, soltando faíscas de fogo pelos olhos, espumando pela boca, tentando pegar você, com ódio de destruição. E aí, sabe o que o Senhor, que está sentado na outra cabeceira da mesa, disse?
Ele perguntou para Satanás: me diga uma coisa, eu quero comprar ele de você. Eu quero comprar esta pessoa, este homem, esta mulher, esse jovem, esse adolescente, esse ancião, esta criança. Eu quero comprar das tuas mãos. Qual é o preço que você faz por esse escravo? Aí o diabo, sorrindo perversamente, ele estabeleceu um preço, pensando que Deus, o Pai, que estava sentado aqui nesse lado da mesa, jamais iria pagar por mim ou por você. Ele estabeleceu um preço altíssimo, altíssimo, que eu e você nem conseguimos imaginar o quanto. Mas sabe o que o Pai fez? O Pai disse: eu pago o preço que você, Satanás, está pedindo por ele. Eu gostaria que o Dr. Verde viesse aqui. Ele vai ler o preço. Acho que a maioria de vocês conhece o Verde. Ele é médico, cirurgião cardíaco. Ele vai fazer uma narrativa do preço, do quanto custou a minha vida e a sua vida, de quanto o Pai Celestial pagou por nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você até pudesse fechar os olhos, eu gostaria que você o fizesse. Feche os olhos e ouça com muita concentração o quanto Deus Pai pagou pela sua vida. É importante nós sabermos clinicamente o que aconteceu com Jesus feito homem. A palavra de Deus fala que Jesus veio como homem e ele sofreu. E é importante que nós entendamos o que ele sofreu. Eu gostaria de ler um texto que está em Lucas 22, 44. Gostaria que você ficasse com seus olhos fechados e visibilizasse o sofrimento de Jesus. Lucas 22, 44 diz o seguinte: em agonia, orava intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue é um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário a queda da resistência física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um enorme sofrimento, que insere todo um contexto de sofrimento físico, moral e espiritual. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produziu o rompimento dos finíssimos capilares que irrigam as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelos pulsos a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, nas quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera, se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem com náusea. Calafrios lhe correm por todo o corpo. Se não estivesse preso pelos pulsos no alto do tronco, onde estava sendo açoitado, cairia em uma poça de sangue. Depois do escárnio é a coroação. Seus algozes entrelaçam uma espécie de capacete com longos espinhos, duros, e lhe colocam na cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Sabemos o quanto sangra o couro cabeludo.
O edema, um inchaço no rosto, causado pelos socos e bofetadas, aumenta com a coroa de espinhos e faz com que estes penetrem ainda mais. A cabeça e o rosto ficam totalmente deformados. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sob o ombro de Jesus a pesada cruz. Jesus caminha com os pés descalços pela rua de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, cansado e desfalecido pelo sofrimento imposto pelos seus algozes. Nas quedas, os joelhos se esfolam e sangram. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a cruz lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. No Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado. A sua túnica está colada nas chagas e, ao tirá-la, produz dores insuportáveis. Quem já tirou ataduras de gaze de uma grande ferida sabe, em parte, do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levantarem a túnica, se laceram a carne posta em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há o risco de toda aquela dor provocar um desmaio, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos, depositam-no sobre a cruz. Os algozes tomam as medidas. O carrasco pega um grande prego pontiagudo e quadrado e o apoia sobre o pulso de Jesus. Com golpes certeiros de martelo, o plantam e o rebatem sobre o madeiro. Jesus contrai os músculos do rosto assustadoramente, num ato de dor extrema. O nervo medial foi lesado, entrando em contração os músculos que flexionam o pulso, os dedos e o que gira o antebraço. Não podemos nem mesmo imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e se espalhou pelos ombros e todo o corpo, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, pode até trazer a perda da consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticou fortemente com uma corda de violino. Cada solavanco, cada movimento despertavam dores dilacerantes. Um suplício que durou 3 horas. Pregam-lhe os pés. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando-o em pé, levantando-o na vertical. Os ombros esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se atrás na madeira. Cada vez que tenta levantar a cabeça, os espinhos penetram, causando pontadas agudas de dor e mais sangramento. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta, respirando, procurando melhorar o déficit de oxigênio pela perda sanguínea. O lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida. Ele rejeita. Tudo aquilo é uma tortura que, ao que parece, sem um fim. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. Toda a musculatura do corpo entra em contração. É como acontece a alguém com tétano, isto é, tetania.
Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem e entram em contração. Em seguida, os intercostais, os do pescoço e, por fim, todo o corpo. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, com extrema dificuldade. Jesus, com os ápices dos pulmões, respira. Tem sede de ar, como em um edema agudo de pulmão, em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna bordô, depois violeta purpúreo e, enfim, cianótico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saltam fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um pouco de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se. Em pequenos golpes se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram pronunciadas por ele 7 frases na cruz. Cada vez que quer falar, tem que se elevar, tendo como apoio o prego nos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas se unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Depois de 3 horas de tortura, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar. Quando o diabo faz a proposta e diz: esse é o preço, o pai disse: eu pago. Eu pago por cada um deles. Eu pago o preço. O filho se rende ao pai e diz: Pai, faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade. E agora, eu e você estamos na casa, só que não mais como escravos, um escravo fugitivo. Mas a Bíblia nos diz em Romanos 8,15: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós recebemos um espírito de adoção, Ele nos adotou como filhos. E agora nós estamos em casa, não mais como um escravo fugitivo, mas nós estamos em casa agora como filhos. E o Pai Celestial espera que eu e você tenhamos o comportamento de filhos, não mais o comportamento de escravo. O escravo, quando ele faz alguma coisa errada, o escravo, quando ele quebra algo dentro da casa do seu amo, dentro da casa do seu senhor, por exemplo, se ele deixa cair algo e quebra, sabe como o escravo faz? Ele tenta esconder, ele tenta ocultar. O filho diz: Pai, vem cá, pai, eu deixei cair algo aqui, quebrou, vem dar uma olhadinha aqui, pai. E aí o filho mostra para o pai. Mas sabe o que acontece? Que eu e você muitas vezes temos ainda uma mentalidade de escravo. Nós cometemos um erro, um pecado, e ao invés de declararmos: Pai, eu pequei, eu errei, Pai, me perdoa,
Sabe o que o pai vai dizer? Sim, filho, eu te perdoo. Você está arrependido? Sim, pai, eu estou. Você está confessando o seu pecado? Sim, pai, estou confessando. Sabe o que o pai faz? Ele perdoa. Mas sabe o que o escravo faz? O escravo encobre o pecado. Ele esconde, diz: não, ninguém vai ficar sabendo. Porque embora ele nos tenha aceito, embora ele agora não nos trate mais como escravos, mas ele também nos adotou como filhos, ainda nós temos uma mentalidade de escravos e nos comportamos como escravos. Muitas vezes nós adoramos como escravos, com medo, não conseguimos levantar as mãos, não conseguimos dançar na presença do Pai. Você imagina um coral lindo como este, não cantando como escravos, mas cantando como filhos? Uma igreja linda, maravilhosa como esta, nesta celebração, não celebrando como escravos, mas celebrando como filhos, dizendo assim: Pai, eu te amo, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Obrigado, Jesus. Mas como filho, não como escravo. Amados, o Pai espera que eu e você tenhamos uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de mente, e que passemos agora a viver, a nos comportar como filhos amados que somos, e não mais como escravos. O escravo, ele trabalha porque o dono está olhando. O filho, ele trabalha porque ele é o dono. Nesta igreja aqui, por exemplo, nós temos as celebrações e nós dizemos: não coma nada aqui dentro, não traga chicletes, balas, refrigerantes. Especialmente tem a primeira celebração, depois sai aqui 1000 e tantas pessoas, vai embora, e depois vem o segundo culto, e aí o segundo grupo vem, pega a cadeira suja, papel de bala no chão. Não faça isso. E algumas pessoas até nem fazem, porque o ministério da igreja está pedindo. Mas a partir de hoje, você não vai fazer, porque você é dono. Amém? Então você trabalha não porque o teu Senhor está olhando, você trabalha porque você é dono. Lá no seu grupo familiar, você vai ter uma reunião planejada, regada em oração e jejum. Você vai ter um tempo maravilhoso lá no grupo familiar, porque você é dono, e não porque alguém está olhando. Ministério da Música, estão durante a semana trabalhando, preparando as músicas, ensaiam e buscam de Deus e oram, não porque tem alguém olhando, não porque eles têm uma oferta ministerial para a sobrevivência deles, mas porque eles são filhos, eles são donos do negócio. É por isso. Quando você vem trazer o seu dízimo e a sua oferta, você não vem trazer para fazer uma barganha com Deus, você vem trazer porque você é dono do negócio. Isso é seu, a obra é sua, pertence a você. O escravo, ele poderá ser amado pelo que ele faz. O filho, ele é amado pelo que ele é. Ele é filho, ele é herdeiro. O escravo se assenta à mesa se convidado for para tal, mas o filho, ele tem um lugar assegurado para se assentar à mesa. O escravo conversa com o seu senhor quando mesmo lhe dirige a palavra. O filho, com liberdade, faz todas as perguntas a qualquer hora, porque ele está na presença do Pai. O escravo pode no máximo tocar os pés do seu senhor. O filho, ao contrário, ele vem correndo, lança-se ao pescoço, beija-lhe a face, porque ele é filho, ele pode fazer isso. O escravo, ele entra na casa para executar as tarefas, o trabalho da casa. O filho, ele entra na casa para descansar, porque ele é dono dela. O filho tem sandálias nos pés, o escravo anda descalço. O filho tem um anel no dedo, o filho tem uma túnica especial sobre os seus ombros. O filho dança e participa da festa com o pai. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é filho. Diga mais uma vez: você não é escravo.
Amados, uma das maneiras de nós honrarmos, valorizarmos, validarmos tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, todo o sofrimento de Jesus. O Dr. Verde, ele simplesmente narrou aqui o sofrimento físico. Agora você pode imaginar o sofrimento espiritual? Quanto ele sofreu espiritualmente? Muito mais do que fisicamente. O filho que nunca havia se separado do pai, naquele momento onde o meu pecado, o seu pecado caiu sobre Jesus, cobrindo-o com as nossas iniquidades, o próprio pai virou o rosto para não contemplar tanta iniquidade sobre o filho. E o filho, num gemido, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, por que você virou o rosto? Naquele momento de distanciamento, naquele momento de separação. E a maneira de honrarmos isto é estarmos na presença do Pai, não mais com a mentalidade de escravos, mas com a mentalidade de filhos, nos comportando como filhos, adorando como filhos, trabalhando como filhos. Quando errarmos, ter o comportamento de filho, dizer: Pai, errei. Não querer ocultar o pecado. Quantas pessoas carregam sobre os seus ombros um peso, um fardo, que está esmagando a si mesma, simplesmente por não confessar as transgressões, por não confessar os seus pecados, por tentar encobrir os pecados. E você pode fazê-lo, você pode esconder os seus pecados dos homens, das pessoas, mas não de Deus. Está na hora de nós termos uma mudança de mente e termos o comportamento de filhos. Porque se você é filho, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Pai está consigo. A vara dele, o cajado dele vai consolar você. Porque você é filho, porque eu sou filho. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele guia-nos pela vereda da justiça, por amor do próprio nome dEle. Porque você é filho, o Senhor é o seu pastor, e nada te falta. O Senhor é o seu pastor, e você não tem necessidade de coisa alguma. Ele é suficiente, Ele basta. Jesus é o meu libertador. Eu fui comprado por um altíssimo preço para viver na casa do Pai como filho. Jesus deu a sua vida para quebrar os grilhões da escravidão, para que Satanás e seus demônios não tenham mais acesso à minha vida e não tenha nenhum direito sobre a minha vida. Deus Pai, Ele me recebeu como filho. E eu necessito tirar a mentalidade de escravo e assumir agora a mente de filho. Eu quero ler uma estrofe de um hino que diz assim: sem Jesus, sem Ele, eu não sei andar. Sem Ele perdido estou. Sem Ele destruído seria pelo encapelado mar. Sem Ele eu morreria. Sem Ele eu preso estaria. Sem Ele eu desistiria de viver. Mas com Ele liberto sou. Cristo, ó Cristo, Cristo, ó Cristo, Ele sim é o amigo sem par. Amém?